Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração. Guarda minha vida do temor do inimigo. Esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade, que afiaram a sua língua como espada e armaram com suas flechas palavras amargas, a fim de atirarem de um lugar oculto ao que é reto. Disparam sobre ele repentinamente e não o temem. Firmam-se em mau intento. Falam de armar laços secretamente e dizem: quem os verá? Andam procurando maldades, procuram tudo o que pode se procurar, e o íntimo pensamento e o coração de cada um deles são profundos. Mas Deus atirará sobre eles uma seta, e de repente ficarão feridos. Assim eles farão com que a sua própria língua tropece contra si mesmos. Todos aqueles que os virem fugirão, e todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus, e considerarão prudentemente os feitos dele. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se gloriarão. Amém. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração. Guarda minha vida do temor do inimigo. Esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade, que afiaram a sua língua como espada e armaram com suas flechas palavras amargas, a fim de atirarem de um lugar oculto ao que é reto. Disparam sobre ele repentinamente e não o temem. Firmam-se em mau intento. Falam de armar laços secretamente e dizem: quem os verá? Andam procurando maldades, procuram tudo o que pode se procurar, e o íntimo pensamento e o coração de cada um deles são profundos. Mas Deus atirará sobre eles uma seta, e de repente ficarão feridos. Assim eles farão com que a sua própria língua tropece contra si mesmos. Todos aqueles que os virem fugirão, e todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus, e considerarão prudentemente os feitos dele. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se gloriarão. Amém. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração. Guarda minha vida do temor do inimigo. Esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade, que afiaram a sua língua como espada e armaram com suas flechas palavras amargas, a fim de atirarem de um lugar oculto ao que é reto. Disparam sobre ele repentinamente e não o temem. Firmam-se em mau intento. Falam de armar laços secretamente e dizem: quem os verá? Andam procurando maldades, procuram tudo o que pode se procurar, e o íntimo pensamento e o coração de cada um deles são profundos. Mas Deus atirará sobre eles uma seta, e de repente ficarão feridos. Assim eles farão
com que a sua própria língua tropece contra si mesmos. Todos aqueles que os virem fugirão, e todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus, e considerarão prudentemente os feitos dele. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se gloriarão. Amém. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração. Guarda minha vida do temor do inimigo. Esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade, que afiaram a sua língua como espada e armaram com suas flechas palavras amargas, a fim de atirarem de um lugar oculto ao que é reto. Disparam sobre ele repentinamente e não o temem. Firmam-se em mau intento. Falam de armar laços secretamente e dizem: quem os verá? Andam procurando maldades, procuram tudo o que pode se procurar, e o íntimo pensamento e o coração de cada um deles são profundos. Mas Deus atirará sobre eles uma seta, e de repente ficarão feridos. Assim eles farão com que a sua própria língua tropece contra si mesmos. Todos aqueles que os virem fugirão, e todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus, e considerarão prudentemente os feitos dele. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se gloriarão. Amém. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração. Guarda minha vida do temor do inimigo. Esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade, que afiaram a sua língua como espada e armaram com suas flechas palavras amargas, a fim de atirarem de um lugar oculto ao que é reto. Disparam sobre ele repentinamente e não o temem. Firmam-se em mau intento. Falam de armar laços secretamente e dizem: quem os verá? Andam procurando maldades, procuram tudo o que pode se procurar, e o íntimo pensamento e o coração de cada um deles são profundos. Mas Deus atirará sobre eles uma seta, e de repente ficarão feridos. Assim eles farão com que a sua própria língua tropece contra si mesmos. Todos aqueles que os virem fugirão, e todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus, e considerarão prudentemente os feitos dele. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se gloriarão. Amém.